Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Visual. Chegamos aqui no 10º dia de leitura e vamos iniciar o Evangelho de Marcos com os capítulos 1, 2 e 3. Como de costume, vou também aqui ler a introdução que o próprio aplicativo nos dá, né, do livro de Marcos, para que a gente conheça um pouquinho mais do livro antes de iniciar a leitura dele, tá? Bom, o autor Marcos, né? A data provável 55, 65 depois de Cristo. Em relação à data, sempre há um certo nível de discordância, tá? Nada é escrito em pedra, como a gente costuma falar, né? Tem alguma variação aí. Vocês vão encontrar em outros livros variações. Palavra-chave: servo. Fontes: relatos do apóstolo Pedro. Principais personagens, então: Jesus, João Batista, discípulos, o povo, né? Os religiosos e Pilatos. Marcos também eu posso acrescentar para vocês que é um dos evangelhos sinóticos, né? Que são os 3 primeiros evangelhos aqui, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então eles relatam passagens similares, né? Entre um e os outros, né? Mas do ponto de vista do autor que escreveu. Então acaba por se completar, né? Esses livros se completam, né? E mostra o ponto de vista do autor, né? Então é bem interessante isso. Sendo que alguns relatos existem apenas no livro de Mateus, outros apenas no livro de Marcos, outros apenas no livro de Lucas, e tantos outros iguais entre eles, né? Bom, um resumo aqui. O relato de Marcos não é apenas uma coleção de histórias, mas uma narrativa escrita para revelar que Jesus era o Messias, não só para os judeus, mas para os gentios também. Em uma profissão dinâmica, os discípulos, liderados por Pedro, assumiram a sua fé nele, embora não tenham compreendido plenamente seu papel messiânico até depois de sua ressurreição. Curiosidade: é o menor dos evangelhos, né? A leitura realmente vai ser um pouco mais rápida do que Mateus. Jesus é apresentado como um servo ativo. Bom, ok, vamos lá então à leitura para não se delongar muito. Marcos capítulo 1, versículo 1. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens, e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato, e eles também o seguiram.
deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntaram. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalhavam rapidamente por toda a região da Galiléia. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: Todos estão à sua procura. Jesus respondeu: Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Marcos capítulo 2. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos.
A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus mestres da lei viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram as Escrituras que o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era o sumo sacerdote. Comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também para os seus companheiros. Então Jesus disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Último capítulo de hoje, capítulo 3. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: Estenda sua mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar o modo de matá-lo. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão, na frente dele, e gritavam: Você é o Filho de Deus! Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu.
Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significava filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Este é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam está possuído por espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Então, finalizamos o capítulo 3 de Marcos. Podemos perceber, né, conforme vocês estão acompanhando a leitura de Mateus, muitas passagens paralelas, algumas com mais detalhes do que a que Mateus providenciou, né? E isso também vai acontecer com o próximo evangelho, ok? Então, faça sua oração, medite nessas palavras, pensem sobre a verdadeira família de Jesus, que é o que diz esse último trecho aqui. Nós somos irmãos de Jesus, né? Quando nós obedecemos à vontade de Deus, então nós somos no sentido de família, nós somos família. Ele nos considera família. Então, muito obrigado por estarem assistindo e voltamos amanhã com mais um dia, o 11º dia, com os capítulos 4, 5 e 6, ok? Forte abraço para vocês.